Tudo pronto, professor. Vamos lá, então. O slide está aparecendo para vocês aí, sais biliares? Tá, sim. Ok. Então, vamos começar aqui a produção. Então, olha, vamos ver primeiro aqui, vamos dar uma relembrada aqui na questão do estímulo, né, para a produção dos sais biliares. Então, lembra que a enzima não, o hormônio, que é a colecistocinina, que é essa estrutura aqui, olha, extremamente complexo, né? É o hormônio que vai estimular a produção desses sais biliares lá pelo hepatócito. E aí você tem a produção dela, né? Quer dizer, ela é um polipeptídeo, né? As células do duodeno jejum que produzem. E o estímulo, principalmente, né? Claro que assim, qualquer alimento que chegue no duodeno, você tem estímulo. Só que assim, se você tiver mais gordura, produz mais CCK. Se você tiver mais aminoácido, produz mais CCK. Então, uma alimentação, você comer um macarrão, por exemplo, você libera um pouco de CCK, porque tem que secretar também suco pancreático, né? Mas se você comer aí muita gordura, né, comer muita proteína, a produção de CCK vai ser muito maior. Aí aqui tem um hormônio que inibe a secreção dela, mas isso aqui para a gente agora não é tão importante, a gente vai ver isso na físio. E as ações, então aqui, ó, estimula a secreção pancreática, promove o crescimento do pâncreas exócrino, ou seja, o produtor de suco pancreático, contração da vesícula, relaxamento daquela ampola hepatopancreática, que é o esfíncter de Oddi, diminui o esvaziamento gástrico, inibe moderadamente a secreção de gastrina, né, que é o hormônio que a gente vai ver ainda no estômago da físio. Então, e induz uma certa saciedade. Então, se a pessoa ela se sente satisfeita quando ela come assim mais gordura e mais proteína, então você libera mais CCK, e aí você vai ter uma saciedade maior, tá? Então, isso aqui a gente já tinha visto. O processo de emulsificação, nós vimos também, então, conforme você secreta esses sais biliares, você faz, né, as micelas, né, produz essas micelas, com o lado polar do sal biliar voltado para o líquido, né, que está lá presente no intestino, e o lado apolar voltado para a gordura que você ingeriu, né, e com isso reduzindo o tamanho das partículas, tornando mais acessível para você ter a ação das enzimas pancreáticas, no caso da lipase, né. Vamos ver agora o que seria o sal biliar. Ó, a partir do colesterol, nós temos aí a principal enzima, que inclusive é a enzima que regula, né? É essa enzima aí, colesterol 7-alfa-hidroxilase. Então, uma enzima P450, lembra que nós já discutimos isso, ela é lá do retículo endoplasmático liso, não é aquela mitocondrial, e ela vai fazer uma hidroxilação para começar a produção dos sais biliares, tá? Então, vocês estão vendo aqui a 7-alfa-hidroxilase e vai fazer uma hidroxilação. Então, repare, ó, aqui é a estrutura do colesterol, eu vou adicionar aqui, ó, na posição 7, que é essa hidroxila aqui de baixo, uma hidroxila, tá? E vocês estão vendo também que essa enzima é inibida por sais biliares, ou seja, se eu tiver excesso desses sais biliares chegando lá no hepatócito, eu consigo inibir essa 7-alfa-hidroxilase, tá? Depois que você você fez essa hidroxilação, você vai reduzir essa dupla, então vai deixar de ser uma dupla, e vai adicionar uma carboxila aqui na cadeia lateral desse composto, né, que é o 7-alfa-hidroxicolesterol. Então, aqui, ó, eu tinha o colesterol e transformei em 7-alfa-hidroxicolesterol. Só adicionei hidroxila. Aí, o 7-alfa-hidroxicolesterol, você vai fazer a redução aqui dessa dupla, vai adicionar uma carboxila, e com isso você já começa a formar o que a gente chama de ácidos biliares primários. Tá? Então, os ácidos biliares primários, nós temos esses dois aqui. Ops. Aqui, ó. Ácido cólico,
tá? E o ácido quenodesoxicólico. Então, são os dois ácidos biliares. Eles não estão prontos ainda, eles não são bons sais biliares. Como assim? O que significa que eles não são bons sais biliares? Eles não têm um poder de emulsificação tão alto, mas eles vão se tornar ainda melhores, eles vão ser transformados em secundários com a adição de outras substâncias, tá? Então, aqui, cólico, quenodesoxicólico. A única diferença entre um e o outro aqui é que nesse aqui, olha só, a dupla foi desfeita aqui embaixo, tem hidroxila na posição 7, tem um grupo carboxila na região, na cadeia lateral, tá? Esse aqui de cima também, olha só, a dupla foi desfeita, tem hidroxila no carbono 7, mas eu adicionei uma hidroxila aqui, ó, nesse carbono aqui, ó, que não tinha embaixo, aqui não tem, tá vendo? Que, ó, seria esse aqui, ó, nessa região aqui, ó. Eu adicionei nesse carbono aqui, desculpa. Então, no terceiro anel aqui, ó, terceiro anel, se adiciona uma hidroxila, então formou o cólico, e esse é o quenodesoxicólico. Bom, agora eu vou transformar em secundários. Como é que seria a transformação? Andrei. Sim? Você pode repetir de novo o que acontece a partir do 7-alfa hidroxicolesterol? Então, depois que você já hidroxilou na posição 7, pela enzima reguladora, você vai adicionar, vai fazer uma redução dessa dupla, você vai desfazer essa dupla, e vai adicionar uma carboxila, tá? Aí você vai produzir dois ácidos biliares primários, só que um deles ainda adiciona mais uma hidroxila. Então, por exemplo, esse aqui de baixo, que é o quenodesoxicólico, já é um ácido biliar primário. Mas ele só tem essa questão da dupla que foi desfeita e a carboxila. No cólico, que é o outro sal biliar, ácido biliar, você, além de ter desfeito a dupla, adicionou a carboxila e adicionou mais uma hidroxila no terceiro anel. Viu a diferença? Sim. Anotou? Todo mundo anotou isso aí? E é o que eu falei, esses ácidos biliares primários, eles já são emulsificantes, já tem uma capacidade de fazer emulsificação de gordura, mas não tem um poder de emulsificação tão elevado assim. Para aumentar esse poder de emulsificação, o que eu vou fazer? Eu posso adicionar duas substâncias. Eu posso adicionar glicina. Então, aqui, ó, isso aqui é o aminoácido glicina que vocês estão vendo aqui em cima, tá vendo? Ao adicionar glicina nos dois tipos de ácidos biliares, eu vou formar, então, os secundários, que são os ácidos biliares conjugados. Então, eu vou conjugar. Então, como é que eu vou fazer? Aqui, ó. Aqui nessa hidroxila, da carboxila aqui em cima, eu vou adicionar glicina. Então, repare aqui embaixo, ó. O nitrogênio aqui, ó, do aminoácido, tá vendo? E a estrutura restante dele, ó. Então, entrou aqui na cadeia lateral a glicina. E aí ele fica com uma extremidade mais polar ainda. Então, quando a gente fala assim, poder de emulsificação, é porque lembra que eu tenho um lado polar e um lado apolar. Então, o lado polar dele aumenta mais ainda. Então, tanto para o cólico, né, e para o quenodesoxicólico, né, você vai fazer essa adição da glicina. Então, você vai formar ácido glicocólico e o glicoqueno desoxicólico. Sim? Aqui eu só estou mostrando a imagem do queno. Do queno? Não, esse aqui é do cólico. Esse aqui tem uma hidroxila aqui em cima, ó. Então, ele é o cólico. Tá? Então, ó, peguei esse aqui de cima, o cólico, adicionei na cadeia lateral dele o aminoácido glicina, aí eu formei o glicocólico, que é esse aqui. E esse de baixo aqui também, que é o quenodesoxicólico, eu também adicionei aqui a glicina aqui, na hidroxila, aí formei o glicoqueno desoxicólico. Então, esses ácidos biliares conjugados são os ácidos biliares que vão para a vesícula, né, que compõem a bile, e têm um alto poder de emulsificação.
tá? Então, os primeiros. Além da glicina, nós podemos também adicionar taurina. Vocês estão vendo aqui a estrutura da taurina, tá? Da taurina também com grupamento amino, com enxofre. Então, aqui ele é bem polar, né? Vai dar uma característica bem polar para o ácido biliar. E aí você vai adicionar aqui também, na mesma posição, na cadeia lateral, ó. Adicionei na cadeia lateral a taurina. E aí você tem a taurina aqui formando, então, o ácido taurocólico ou tauroquenodesoxicólico. Então, quando são ácidos biliares conjugados, tá? Então, esses ácidos biliares conjugados, gente, que são conhecidos como sais biliares, por que são sais? Porque dependendo do pH, ele pode estar protonado ou não. Então, ele pode ser um ácido ou ele pode ser um sal, tá? Por isso que a gente usa assim, às vezes você usa o termo ácido, às vezes você usa o termo sal, mas a estrutura é a mesma, né? Depende só da questão de ter hidrogênio ou não ter hidrogênio nas hidroxilas, ou na carboxila. Então, aqui, ó, o taurocólico e o outro aqui, né? Então, ó, glicocólico, taurocólico. Glicoquenodesoxicólico, tauroquenodesoxicólico. Então, são os 4 sais biliares que nós encontramos na bile. Depois a gente vai discutir essa questão da taurina, mas isso eu vou deixar para vocês, tem um artigo que eu quero que vocês leiam, e a gente discute para a semana que vem. Porque tem muita gente que faz uma suplementação com taurina, e aí vamos deixar para discutir essa questão da suplementação com taurina na semana que vem. Eu vou postar um artigo para vocês, tá? Bom, então os sais biliares são esses, são os ácidos biliares conjugados, ou sais biliares, que têm um alto poder de emulsificação, porque são conjugados com taurina ou com glicina, e vão para a bile, tá? Então você vai ter aqui a secreção, lá nas vias biliares, e o armazenamento na vesícula, tá? Bom, qual que é o outro aqui? Vamos falar da circulação interhepática, depois a gente vai voltar para a questão dos cálculos, tá? E aqui a esfíncter de Oddi, que seria, na verdade, a ampola hepatopancreática, onde tem a secreção de bile e de suco pancreático também, tá vendo? Bom, o que seria a circulação interhepática? Né? O seu hepatócito, ele produz a bile, tá vendo aqui? Bile salts. Então, produz bile, produz os sais biliares. Esses sais biliares, eles são secretados. A gente secreta em torno de 15 a 30 gramas diariamente de sais biliares. Então, quando você pensa assim, que você almoça, que você janta, né? Então, após uma alimentação, toda vez que você se alimenta, você tem secreção de sais biliares. Então, você secreta em torno de 15 gramas a 30 gramas, dependendo da pessoa. Só que, na verdade, você só perde meio grama. Então, de 15 a 30 gramas de sais biliares que você secreta diariamente, você perde meio grama só nas fezes. Então, repare, depois que você secretou, que ele atuou como emulsificante, você vai ter na região do ilho terminal uma reabsorção por transporte ativo secundário à base de sódio. Então, aquele é um transportador específico para sais biliares, não é aquele SGLT1, né, porque na verdade o SGLT1 é para glicose e sódio, mas é um tipo de transportador semelhante a ele, onde você tem a ligação do sal biliar e a ligação do sódio. E aí você consegue fazer uma reabsorção no ilho terminal, volta para o sangue e volta para o fígado. Tá? Então, daquelas de 15 a 30 gramas que você secreta, meio grama você perde, o restante todo você reabsorve. E esses sais biliares que chegam ao fígado, eles vão regular essa produção aqui, ó. Olha. Então, por exemplo, se o nível estiver baixo, você direciona o colesterol para a produção do sal biliar. Se o nível estiver alto, não precisa. E lembra que nós discutimos lá o controle de secreção de colesterol, de produção?
que eu falei assim, os esteroides, se tiver um nível elevado, ele inibe HMG-CoA redutase. Se o nível estiver baixo, ele estimula HMG-CoA redutase. Lembra dessa história? Então, assim, quando os níveis de sais biliares estão reduzidos, e os sais biliares são estruturas esteroidais, tá? Inclusive, no intestino, essa questão aqui do intestino, gente, os sais biliares que são reabsorvidos não necessariamente são os sais biliares que foram secretados, eles são semelhantes, porque, na verdade, as bactérias também metabolizam. Então, assim, após o metabolismo bacteriano, muda um pouco a estrutura, tá? Mas é esteroide, continua sendo esteroide, e volta para o fígado. Então, não é necessariamente o sal biliar, o tauro cólico, o tauro queno-desoxicólico, ele já é um pouquinho modificado pelo metabolismo bacteriano, mas não deixou de ser esteroide. Então, ele consegue atuar tanto no controle de colesterol, quanto no controle da produção de sais biliares. Tá? Então, quanto menos sal biliar voltar, maior será a ação dessa colesterol 7-alfa-hidroxilase. E se voltar uma quantidade razoável, né, você tem aí um efeito até inibitório, tá bom? Com base nisso, tem até uma medicação que foi criada para reduzir os níveis de colesterol. Só que assim, não é muito eficiente, não, mas consegue ter uma certa inibição, quer dizer, consegue até reduzir um pouco o colesterol. Vocês estão vendo aqui o medicamento chamado colestiramina. O que ele faz? A colestiramina, ela faz uma conjugação aqui com sais biliares, ela é no intestino. Então, ela faz essa junção com o sal biliar, aí o sal biliar, em vez de ser reabsorvido, ele sai nas fezes. Então, parte daqueles sais biliares você perde nas fezes, né? E você, só que assim, ó, menos de 5%, né? Muito não, tá? Lembra que eu vou perder aí pouquinho, mas você vai aumentar essa perda. Aí, como você vai ter menos sais biliares sendo reabsorvidos pelaquela circulação interhepática, você vai ter mais colesterol sendo direcionado para a produção de sais biliares. Então, você aqui, ó, colestiramina, resina religadora, ela sequestra os sais biliares, aumentando a síntese dos mesmos, bem como a síntese de receptores LDL, sendo eficiente no tratamento do excesso de colesterol, tá? Então, você vai conseguir aí aumentar a produção de sais biliares, né, já que eles estão saindo nas fezes. E com isso, o nível de colesterol tende a cair, porque o colesterol é que dá origem a sais biliares. Então, você começa a direcionar para sais biliares, o nível de colesterol cai, né? Só que assim, não cai muito porque o fígado também produz, né? Então, o fígado também é capaz de produzir colesterol. Então, não é só uma questão de você reabsorver do sangue. Agora está falando assim, captação de LDL a partir do sangue. Aumenta essa captação. E aí o colesterol é direcionado à produção de sais biliares. Mas tem a questão da síntese também. Então, por isso que o medicamento, apesar de ter esse efeito, ele não tem uma ação tão intensa assim, né? Diferente da simvastatina, é muito melhor, né? As estatinas para reduzir a produção. Agora, às vezes a pessoa pode usar os dois, né? Uma substância que causa o sequestro de sais biliares, que aí sai nas fezes, e ainda um inibidor de produção de colesterol. Aí realmente reduz, tá? Porque se você inibir a produção de colesterol, aí o colesterol que vai ser usado para a produção de sais biliares vai ser o colesterol que está no sangue, exclusivamente. E aí você vai conseguir realmente reduzir o nível de colesterol no sangue desse paciente, tá? As fibras que nós nos alimentamos, quando a gente fala, por exemplo, que a pessoa deve ingerir fibras, as fibras, elas têm uma série de funções. Claro, primeiro, as fibras que não são digeríveis, geralmente são carboidratos não digeríveis, tá? Que estão nos vegetais. Então, quando você faz essa ingestão de fibras e você não digere, elas retêm água. Ao reterem água, você aumenta o volume fecal. Se você aumenta o volume fecal, você aumenta o peristaltismo e você tem um trânsito intestinal adequado. Então, é interessante que a pessoa faça essa ingestão de fibras
justamente para você manter um bom trânsito intestinal, tá? Então, come fibras, as fibras que não são digeríveis, né? Geralmente carboidratos não digeríveis são mantidos no intestino, retém líquido dentro do intestino, aumenta o volume das fezes, o volume fecal, aumenta aí o grau de distensão da parede, então aumenta o peristaltismo, que é provocado por distensão, e o trânsito intestinal passa a ser um trânsito adequado, né, com a pessoa tendo defecação diária, praticamente, né. Só que essas fibras, elas também reduzem a absorção de colesterol. Então, quando você se alimenta, se você está lá comendo colesterol, mas ao mesmo tempo você está ingerindo fibras que não são digeríveis, parte desse colesterol, ele pode ficar retido, né? Ou, no caso, não do colesterol, mas muito mais dos sais biliares. Então, os sais biliares, eles podem ser sequestrados também por essas fibras. Então, às vezes, a pessoa, ao ingerir fibras, você tem um sequestro dos sais biliares, e os sais biliares não sendo reabsorvidos, aí não vai ter aquela inibição da enzima, lá, da 7-alfa-hidroxilase, e o seu fígado vai direcionar o colesterol para a produção de sais biliares. Então, o nível de colesterol no sangue tende a cair. Tá? Então, quando vocês ouvirem essas reportagens falando que a pessoa tem que comer determinadas verduras, determinadas fibras para poder baixar o nível de colesterol, é em função disso, desse sequestro de sais biliares que vão sair nas fezes, tá? E aí é interessante, se você gosta de comer uma picanha, come um alface junto, né? Então, come algumas fibras que não são absorvidas para você reduzir essa produção de colesterol, ou pelo menos direcionar o colesterol que você produz para a produção de sais biliares. Entenderam a história? Sim. Sim? Então, André, deixa eu ver se eu entendi esse negócio. As coisas que fazem o sequestro de sais biliares vão pegar esses sais e vão eliminar eles mais na fezes do que costumaria ser eliminado. Aí, sim, isso mesmo. É isso? É isso. Aí, como você está eliminando, aí você não vai ter esse efeito aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse. Tá vendo? Então, como o nível de sais biliares lá no hepatócito vai estar mais baixo, porque você não está absorvendo lá no ilho terminal, está saindo nas fezes, aí essa enzima fica mais ativa, você pega o colesterol e direciona para a produção de sais biliares. Aí o nível de colesterol tende a baixar, né? Então, acaba que você consegue reduzir um pouco, né? Para você reduzir mais, o ideal é a pessoa ingerir fibras, mas ao mesmo tempo também diminuir a ingestão. Então, seria o ideal você ter as duas coisas na sua alimentação. Você diminuir a quantidade de colesterol que vem nos seus alimentos e, ao mesmo tempo, ingerir mais fibras. Porque aquele colesterol que o seu fígado produz direciona para a produção dos sais biliares aqui, ó. Tá vendo? Nesse esqueminha aqui, vocês estão vendo, olha só. Essa setinha vermelha aqui, que é justamente uma setinha para inibir a síntese de sais biliares. E os sais biliares são reaproveitados, o que eles estão mostrando nessa seta verde aqui, ó, que ela vai e volta, né? Eles são reaproveitados, tá vendo? Bom, agora vamos discutir a questão dos cálculos, tá? Então, quando a gente fala de cálculos nas vesículas, o cálculo de vesícula é a colelitíase. Então, litíase é o termo que a gente usa para cálculos. Colelitíase, cálculo da vesícula, tá? Qual que seria o principal? Já falei com vocês que 85% dos tipos de cálculos são cálculos de colesterol. Os cálculos de colesterol são esses mais amarelos, tá? Esses são de colesterol. Já essa mistura aqui, por exemplo, eu tenho colesterol, mas eu tenho também bilirrubina. Então, eu posso ter cálculos de bilirrubina. Não necessariamente eu tenho cálculos só de colesterol. Excesso de bilirrubina, que a gente vai ver que... Não, a gente já viu, né? Bilirrubina, não sei se a gente viu esse mês passado, né? Aquela derivada da hemoglobina, né?
Então, o excesso de bilirrubina também, que a gente vê no paciente quitérico, né, que tem quiterícia, também pode produzir um cálculo biliar. Só que é só 15% dos casos. Bom, quais seriam as causas de você desenvolver uma colelitíase? Então, as duas principais. Deficiência de sais biliares e produção excessiva de colesterol. Por que deficiência de sais biliares? Porque é o seguinte, os sais biliares, eles também solubilizam o colesterol na vesícula. Então, lembra, colesterol, gente, é uma estrutura, essa estrutura aqui, ele é bem apolar, né? Tem só ele não tem só uma hidroxila aqui, então ele é bem apolar. E ele não se solubiliza bem em água. Só que se você tiver sais biliares juntos, esses sais biliares, eles facilitam a solubilização, já que o sal biliar, ele passa a ter o lado polar e o lado apolar. Então, quando a pessoa tem níveis normais de sais biliares na vesícula, esses sais solubilizam o colesterol, porque o colesterol, gente, também é secretado, tá? O colesterol também faz parte da bile. Então, na hora que vocês pensarem em bile, a bile é uma mistura de substâncias. A gente vai ver, ó, tem fosfolipídio na bile, que a gente chama de lecitina, que é fosfatidilcolina, tem fosfolipídios, tem colesterol, tem bilirrubina e tem sais biliares. Então, esse colesterol que chega na vesícula, ele tem que ser solubilizado para poder sair nas fezes. E aí, quando ele chega no intestino. Quando chega no intestino, o colesterol que chega no intestino, as bactérias conseguem metabolizar. Aí tem os metabólitos do colesterol que saem nas fezes, tá? Bom, a partir do momento que você tem deficiência de sais biliares, isso aqui pode ser determinado até geneticamente, né? A pessoa pode começar a ter uma precipitação desse colesterol, já que ele não está totalmente solúvel. E aí vai começar a formar essas pedras de colesterol que podem obstruir a vesícula. Bom, segunda causa seria uma produção excessiva. Então, tanto a deficiência de sais biliares quanto a produção excessiva de colesterol, ou a ingestão excessiva também, então produção e ingestão, né, de colesterol, pode levar a esses cálculos na vesícula. Agora vamos pensar nas consequências. Eu tenho uma colelitíase, uma obstrução da vesícula biliar. Quais seriam primeiro os sinais e sintomas que você poderia detectar nesse paciente com colelitíase? A gente pode ter, a gente pode ter dor por causa da obstrução, uma dor epigástrica. Ou então dor no flanco superior direito, né? Esteatorreia. Deixa eu colocar aqui. Dor no flanco superior direito. Essa dor vai ser o dia inteiro ou tem um horário específico? Na hora de comer, por causa do estímulo de CCK, que promove espasmo de contração na vesícula. Isso, após a refeição. Tá. Esse paciente pode ter vômitos. Vocês têm ideia de por quê? Eu nunca falei isso com vocês, não, mas ele pode ter vômitos. Por que seriam vômitos? Por causa da dor. Então, essas contrações das vias biliares obstruídas geram um estímulo de dor muito intenso que pode levar à estimulação do centro do vômito. Então, é comum a gente ver a pessoa, ela acaba de comer, começa a sentir dor e às vezes vomita. Então, o vômito seria em função desses espasmos que a pessoa vai tendo nas vias biliares, na vesícula, e aí causando muita dor. Tá, agora vamos lá. O que mais vocês falaram aí? Alguém falou mais alguma coisa? Eu falei esteatorreia. Esteatorreia. Fezes gordurosas, já que não está fazendo emulsificação de gordura, perfeito. Mais alguma coisa? A gente pode ter gases também? Sim. Flatulência. Extensão abdominal.
e flatulência. Vocês sabem, André, tá semestre passado, cortando. gente. Eu não sei se é só para mim, não, mas para mim, pelo menos, está cortando um pouco. Cortando meu áudio? Sim. Qualquer coisa, depois eu saio e volto, às vezes melhora. Só que vamos finalizar aqui. Me fala mais, gente. Tem mais coisa que vocês sabem. Cálculo na vesícula. Acolhia por conta da obstrução? Isso. Acolhia. Acolhia porque a bilirrubina também não está chegando no intestino, né? E aí, sem bilirrubina, você não tem isso, não tem bilirrubina, as fezes ficam esbranquiçadas, colúria, a bilirrubina direta sai na urina, né? Escurece a urina, colúria. E icterícia, né, gente? Já que vocês estão falando de acolia e colúria, icterícia. Perfeito, tá? Bom, aí, lembra que aí vocês podem pedir a dosagem de bilirrubina total. Então, os exames, né? Exames serem solicitados. Exames a serem solicitados, gente. Me fala aí. Paciente relatando dor após a refeição, fezes esbranquiçadas, urina escura, diarreia, distensão abdominal. A gente pode pedir bilirrubina total e nisso ver também a direta e indireta. A gente pode pedir um perfil lipídico. Aí, BT, bilirrubina total fracionada, colesterol total, beleza. Ou perfil lipídico, né? O perfil lipídico é interessante, você viu tudo. Gama GT, perfeito. Que é comum gama GT subir com excesso de... com obstrução de vesícula. Mas é interessante também pedir outras coisas. Quer dizer, além do gama GT, Isabela, que outros exames bioquímicos você poderia pedir? A gente pode pedir um TGO também. Uhum. TGO. Isso, TGO, TGP, para avaliação hepática. Importante também a gente fazer uma avaliação hepática desse paciente. Né? Mais alguma coisa? O básico, gente. Hemograma completo. A gente pediu um hemograma completo. Hemograma completo. Urina rotina. E fezes. Isso aqui, gente, isso aqui é básico. Não tem jeito. Por mais que você desconfie de uma obstrução de vesícula, hemograma completo, urina e fezes, isso aí é rotina. Tem que pedir. Tá? Porque às vezes pode ser que a pessoa, na urina você vai ver se tem bilirrubina saindo na urina, né? No hemograma você vai ver se a pessoa está com algum quadro de anemia hemolítica, por exemplo, né? Nas fezes você vai ver se é uma parasitose, ou se está saindo sangue nas fezes. Então, você tem que avaliar tudo, né? E por último, para a gente ter certeza do diagnóstico de colelitíase. Porque pode ser uma colelitíase, mas pode ser um tumor abdominal, gente. Pode ser um tumor na cabeça do pâncreas, pode ser um tumor gástrico aumentando e obstruindo. Então, o que é importante para a gente finalizar um diagnóstico desse aqui? Oi? Lipase e amilase? A gente pode pedir ultrassom? É um ultrassom. 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 E se você tiver num plano de saúde bom, tomografia abdominal, gente. Tá? Então, assim, lembra que eu falei com vocês que existem cálculos e existem microcálculos. O ultrassom, ele pega os cálculos. Ele não pega aqueles microcálculos, que o pessoal chama até de barro na vesícula, né? Os microcálculos de colesterol, nem sempre o ultrassom pega. Então, a tomografia pega. Ela te mostra isso.
né? Então, às vezes a pessoa está com uma obstrução, mas você não consegue visualizar no ultrassom. Mas aí, tomografia vai depender de você estar no SUS. Ou não, né? Se você estiver num plano particular, que às vezes estiver trabalhando, o paciente tem convênio e tal, você pede tomografia. A tomografia vai te dar um resultado muito mais confiável, né? Para ver se é obstrução ou não. Se tiver obstrução, aí, Mayra, né? Maíra? É Mayra que tá falando? Mayra que falou lipases. Isso. E Isso, eu acho que assim, isso aí, esse exame de lipase e amilase, é interessante fazer sim, tá? Se você está desconfiando de uma obstrução de vesícula, é bom já você fazer uma avaliação do seu pâncreas, para não correr risco de ter uma pancreatite. Então, você já mata aí 2 coelhos. Então, amilase, lipase, pancreatite não são exames caros, e você já vai ter certeza se esse paciente tem risco aí de estar já com uma obstrução, né, ou uma pancreatite. Então, perfeito, gente. Estou adorando vocês no segundo período já pedindo exame. Solicitando todos os exames, fazendo a avaliação do paciente, solicitando os exames. Perfeito. Tá? Era isso que eu queria mesmo. Bom, agora nós podemos já parar. Próxima aula a gente já vai para outro assunto. Então, já finalizamos os sais biliares aqui. E aí, lembrando, na próxima aula a gente vai fazer uma discussão do artigo sobre taurina, que eu vou colocar lá no Canvas, e vamos falar sobre fosfolipídios. E aí finaliza lipídios, tá, gente? Então, a gente vai finalizar lipídios na próxima aula. Aí nós vamos falar de ácidos nucleicos, né, do metabolismo lá dos ácidos nucleicos. E depois nós vamos entrar em vitaminas. Então, a gente já está aí hoje é dia 18, né, de abril. Chegamos praticamente no meio do semestre, né? Um pouco mais do meio. Então, já está na hora da gente sair de lipídios, tá bom? Vamos discutir, então, a nossa prova? Fazer devolutivo? Vamos. Então, tá. Deixa eu pegar ela aqui. Ô, Andréia. Sim. Deixa eu só revisar um negócio aqui, então. Então, a colelitise pode ser causada por excesso de colesterol, a falta de sais biliares e também pelo excesso de bilirrubina? Sim, exatamente. É isso, esses três? Isso. Só que em 85% dos casos tem a ver com colesterol. Entendi, então. Assim, não, em 85% dos casos, os cálculos são de colesterol. Aham. E aí pode envolver a falta de sais biliares ou até mesmo o excesso de colesterol. Isso. Então, assim, Entendi. quando você fala de cálculos de colesterol, pode ser uma produção excessiva, uma ingestão excessiva e a deficiência de sais biliares. Entendi. Né? Uhum. E os outros 15% você tem, normalmente, a bilirrubina. Entendi, tá, André. Obrigado, viu? Nada. Vamos começar, então, a nossa devolutiva, já antecipando, assim, para quem entrou depois e não viu o que eu falei no início da aula. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Tem 46 pessoas, vocês não ouviram o que eu falei no início da aula. Eu estou fazendo a mudança das notas de vocês, as duas ao mesmo tempo agora, que eu achei mais fácil. Então, eu cheguei na letra F, de Flávia. Então, até a Flávia, eu já modifiquei a prova 1 e a prova 2. E a partir da Francisca, não. Então, dela em diante, eu não modifiquei ainda. Então, quais são as modificações? Na prova 1, nós tivemos alguns problemas aí na questão 9, na 11 e na 13. E nessa prova aqui, eu anulei a questão 13 e 15. Então, eu anulei só duas, que tinha justamente a ver com a síntese de colesterol, tá? E aí, assim, até a Flávia, eu já coloquei 1.4. Quer dizer, era 1.4 cada questão? Acho que era, né? E aí, então, eu já coloquei a questão 13 e 15 para a pessoa. Agora, se a pessoa já acertou, aí eu deixei quieto, gente. Então, assim, se a pessoa ainda, mesmo não tendo dado a matéria, se a pessoa conseguiu acertar, aí eu deixei lá. Não, fechou, beleza. Só para aquelas pessoas que erraram, que eu estou acrescentando aí 1.4
nessas questões 13 e 15. Ficou claro isso para vocês? Tá? Então, se a nota de vocês não foi modificada nem na primeira nem na terceira, porque eu estou na Francisca ainda. Estou no FR. Então, o Igor vai ser o último. Né, Igor? Não, o Igor não é o último, não. O Igor não, é o Yuri. O Yuri que é o último. Eu estava olhando assim, quem que é o último aqui, gente? É o Yuri, tá? Então, vocês aguardem que logo as notas de vocês vão estar alteradas. Vamos lá. Primeira questão. Professor, Diga. eu sofro com esse negócio do Y desde o maternal. Ainda bem que meu nome é com Igor com I, né, professora? Se fosse com Igor... Né? Por isso que eu confundi aqui. Eu pensei, eu tinha lido Yuri, né? Quando eu estava corrigindo, eu falei assim, quem que é o último? Foi o Yuri. Eu falei, nossa, você vai ser o último. Mas você sabe, Yuri, que já teve ocasião de eu começar de trás para frente? Quando eu tinha que fazer modificação, às vezes eu começava assim, eu ia na parte de cima, depois eu ia na parte de baixo, ia na parte de cima, depois eu ia na parte de baixo. Então, no final, quem saía perdendo é quem estava no meio. Então, nem sempre a gente segue a ordem alfabética, né? Às vezes você faz uma ordem analfabética aí, começa de baixo para cima. Eu, de vez em quando, eu faço isso. Mas, realmente, eu imagino que você sai perdendo em quase tudo, né? Oi? Mas não é nada, não. Mas, geralmente, esse tipo de professor que coloca, tipo, um de cima, um de baixo, um de cima, um de baixo, costuma ser meus preferidos, viu? Você gosta de uma ordem analfabética, né? Amo. Não, pode deixar, Yuri. De vez em quando a gente vai fazer isso, tá? Desde que eu não... O problema é que, assim, das duas provas que vocês fizeram, eu tive erro nas duas provas. Então, tem que parar com esse trem de ficar errando questão. Porque senão só me traz prejuízo, que eu tenho que ficar gasto um tempão para fazer isso, gente. Vocês não têm noção. Porque você tem que entrar aluno por aluno e olhar as duas provas do aluno e corrigir as notas. Então, assim, é um tempo que você perde, que eu poderia estar fazendo outra coisa, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu espero não errar na próxima. Mas se eu errar, eu vou começar por você. Você tá aí, prometo. Beleza, valeu. Vamos lá. Tá bom? Nada. O metabolismo oxidativo dos triglicerídeos fornece grande quantidade de energia. A quebra de TGL é conhecida como lipólise. Análise afirmativas e marque a incorreta. Então, aqui, ó. A lipólise no tecido adiposo tem participação de 3 enzimas, 3 tipos de lipase. Certíssimo. É aquela lipase do triglicérides, depois a lipase hormônio sensível, que é do diacilglicerol, e depois a lipase do monacilglicerol. Então, na verdade, são 3 lipases, sendo que a segunda é a mais importante. A lipase de monacilglicerol finaliza o processo, justamente. Então, existe a lipase do triacil, que é a primeira, do diacil, que é a LSH, e a do monacil, que é a última, que é aquela que quebra glicerol e ácido graxo. E aqui, ó, a lipase hormônio sensível é a lipase do triacil. Não, é a lipase do diacil. Então, 97% da turma acertando aí. Ó, a lipase hormônio sensível é uma enzima regulada. Professora, Sim? você tá compartilhando a tela? Ô, gente, desculpa, eu achei que estava compartilhando. Falha minha aqui, gente. Tô crente que vocês estão me acompanhando. Espera aí. Ainda bem que você falou. Deu, Isabela? Dá uma olhada aí. Apareceu? Deu sim, tá certinho. Tá, então voltando aqui a questão lá, ó. 97% da turma acertou. Essa questão aqui da lipase hormônio sensível é a lipase do triacil, não é do diacil glicerol, que é a LSH. Olha lá, segunda questão. A lipase hormônio sensível é uma enzima regulada por vários hormônios. Analise as afirmativas e marque a incorreta. Vamos lá. A insulina apresenta o efeito inibidor sobre a LSH. Certo, certíssimo. A adrenalina é um hormônio produzido em situação de jejum? Sim, também. Inclusive, a adrenalina estimula a LSH. A adrenalina ativa a LSH quando atua no receptor beta-3 adrenérgico e promove redução do AMP cíclico, que é o segundo mensageiro. O erro está só no finalzinho aqui, né?
A adrenalina ativa o LSH quando atua no receptor beta-3, adrenérgico, e promove aumento do AMP cíclico, que é o segundo mensageiro. E é esse segundo mensageiro que vai ativar a lipase hormônio sensível. Então, é só a questão da redução, né, aumento. Terceira questão. Considerando a beta-oxidação de uma molécula de ácido graxo de 14 carbonos, é incorreto afirmar que... Então, lá, 14 carbonos. Se a gente for pela fórmula, então vamos lá. Fórmula, eu tenho 14 dividido por 2, então vai dar 7-acetil-CoA. Aí depois, 7 menos 1, 6 NADH e 6 FAD H2. Ó, é isso aí que eu tenho, ó. Porque são 14, né? Então, já sei de antemão que são 7-acetil-CoA, 6 NAD, 6 FAD, tá? Aí, 7-acetil-CoA vezes 10 dá 70. Mais 6 NADH. Então, 6 vezes 2,5, 15. 15 ATPs pelo NAD. Mais 6 vezes 1,5. 6 vezes 1,5. 9. Total. Mais 15. Mais 70. 94. Só que eu gasto 2 ATPs na ativação. Então, meu saldo é de 92. Eu gasto 2 ATPs na ativação do ácido graxo. Certo? Conferiram? Então, vamos lá para as opções. A beta-oxidação ocorre na mitocôndria e envolve 4 reações sequenciais. Tá, normal, isso mesmo. Nessa oxidação, são obtidas 7 moléculas de acetil-CoA. Perfeito, já viu isso. Nessa oxidação específica, teremos um saldo de 98. Não sei de onde que eu tirei isso. Sem chance, né? 98 ATP, de onde que veio isso? Nessa oxidação, são produzidos 6 NADs e 6 FADs. Perfeito, é isso aí mesmo. Tá? Então, 97% da turma acertou. Vamos lá. Antes que ocorra a beta-oxidação, a molécula de ácido graxo deve sofrer algumas reações químicas. Analise afirmativas a respeito indique. Então, vamos lá. Todo mundo não. 90% da turma acertou aqui, ó. O transporte da molécula de ácido graxo para a matriz mitocondrial é feito ativamente pela proteína translocase. Tem nada de ativamente, não. É uma proteína transportadora, de fusão facilitada. Não tem nada de ativo, de gasto de ATP para isso, não. Tá? Então, aí está o erro. Vamos ver quem mais aqui marcou. A CAT2 é encontrada na membrana interna da mitocôndria, e é mesmo, né, na face interna da membrana interna, e seu efeito consiste em transferir o grupo acil da carnitina para a coenzima A. É isso mesmo, gente. Que aí vira acil-CoA. Então, você tira a carnitina, da acil-carnitina, que era a acil-carnitina que foi transportada, né? Aí você tira o grupo acil da carnitina, libera a carnitina e faz a ligação do acil com coenzima A. Eu não sei porque que algumas pessoas confundiram aqui. Quem respondeu aqui pensou em quê, gente? Foram 6 pessoas. Eu não lembro, né, na hora. Os ácidos graxos de cadeia longa sofrem ativação pela enzima acil-CoA sintetase. Sim, tá certo, é isso mesmo. Posso passar para a próxima? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Quem cala consente. Próximo. Em um indivíduo no estado alimentado, o excesso de carboidratos pode ser convertido em lipídios nos hepatócitos. Análise afirmativos e marca incorreta. Para a produção de ácido graxo a partir da acetil-CoA, é importante inicialmente a reação entre acetil-CoA
E o oxalacetato, sim, que vai formar citrato. Tá certo. 5 pessoas responderam aqui. Não sei exatamente por quê. O que a pessoa pensou aqui. Mas acetil-CoA liga com o oxalacetato, forma citrato, aí citrato sai, aí você vai ter acetil-CoA lá fora para iniciar a síntese de ácido graxo. Vamos lá. A síntese de ácido graxo depende da produção de NADPH, com certeza, tá certinho. O excesso de piruvato é convertido em acetil-CoA que pode ser transportado para o citoplasma. Não, porque acetil-CoA não é transportado. Então, 86% da turma acertou. E aqui, mais gente foi nessa última aqui. No citoplasma, a acetil-CoA é convertida em malonil-CoA, que inicia a síntese de ácido. Uai, mas é isso mesmo, hein? Tá certo. Então, aqui também não entendi por quê. Alguém tem alguma coisa para comentar sobre essa questão? Por que algumas pessoas foram aqui nessa última? Ou foram aqui nessa primeira? Ou foi na hora que caiu vocês confundiram alguma coisa, né? Ô, professor, comigo Sim. foi na hora que eu fui passar a questão, mudou a alternativa. Como é que é? Fui passar a questão, ficar certo, mudou a alternativa. Ah, tá. Entendi. Não sei se aconteceu com mais gente, mas acaba que eu esqueço que isso acontece, às vezes eu esqueço de clicar fora da caixa. Aí vai lá e muda. Uhum. Na verdade é o seguinte, quando você está mexendo na questão, se você estiver mexendo naquela questão ali, e você não clicar em nada, permanece aquela opção lá. Então, você tem lá ABCD. Só que se você for numa questão mais adiante, voltar nela e você clicar em algum momento, aí ela muda a opção. Então, você tem que prestar muita atenção nisso, gente. Isso aí só acontece quando a gente deixa a prova totalmente livre. Como assim? Por exemplo, o que é uma prova totalmente livre? Você vai olhar as 15 questões aleatoriamente. Por exemplo, posso começar fazendo para a questão 15, aí eu volto na 12, aí eu vou na 5, vou na 1 e tal. Agora, quando você coloca apresentar uma questão por vez, que eu não sei, provavelmente alguns professores estão fazendo isso com vocês, né? Que você vai fazer a prova, mas não fica a prova toda disponível. Você tem lá 10 questões. Aí você clicou, questão 1. Enquanto você não mandar 1, ele não libera 2. Enquanto você não mandar 2, ele não libera 3. E não tem como você voltar. Então, quando é esse tipo de prova, né, isso normalmente não acontece. Então, fiquem bem atentos. Eu prefiro manter a prova assim do que a prova fechada, essa prova mais restrita. A não ser que vocês queiram que fique. Eu acho mais complicado. O que vocês acham? Não, do jeito que a senhora a gente sabe a questão, pode passar, depois voltar e ter investimento, melhor assim. Você só tem que estar atento que se você for mudar a resposta, você tem que olhar o que é que está lá, né? Porque esse outro estilo de prova, se a gente clicar, tem um lugar, na hora que você está preparando a prova, tem um local lá, que se você clicar, o aluno não pode voltar na questão. Né? Inclusive, o pessoal da PUC Virtual, eles recomendam isso. Então, muitos professores fazem dessa forma por recomendação da PUC Virtual, que eles falam assim, que você tem que fazer uma prova onde o aluno fique só naquela questão. Eu acho uma judiação isso. A Fernanda de Morfologia faz isso e bate o desespero na prova dela. Nossa Senhora, fica até nervosa. Mas não é uma questão, não é maldade da Fernanda, é uma recomendação da PUC Virtual, né, do sistema, porque como as provas estão sendo via Canvas, é uma recomendação que eles façam assim, é para o aluno não poder voltar. Eles falam que se você deixar o aluno voltar, ele vai olhar aquela questão ali que ele não sabe, aí ele vai lá olhar no caderno, depois volta e responde. Aí eu falo assim, gente, independe. Por exemplo, estou lá numa questão, aí eu não sei a matéria direito. Uai, o aluno abre o caderno e vê qual que é a diferença. O aluno vai voltar para ler? Eu falo, não, gente. Se o aluno vai colar, independe se ele vai colar naquele momento, se ele vai colar depois. Entendeu?
Então, eu sou muito mais de conversar com vocês a respeito da importância de vocês fazerem uma avaliação mais consciente da matéria, fazendo uma prova sem consulta. Agora, eu sei que tem gente que consulta no final, às vezes a pessoa assim, não é para ter certeza, professora, que eu respondi errado, por insegurança, a pessoa às vezes consulta. Né? O certo é não consultar, o certo é você fazer, e depois que você finalizar e entregar, você consultar para ver se você acertou, porque aí você está sendo bem consciente no que você, no que você estudou, né? Na prova e tal. Mas eu entendo, esse sistema remoto com prova online, gente, sai de tudo. De tudo acontece. Então, eu, apesar da PUC virtual recomendar o uso dessa história, inclusive tem uma outra história também, tem um lugar lá que a gente pode clicar e colocar tempo para a realização da questão. Vocês sabiam disso? Então, por exemplo, cada questão, eu posso colocar lá 2 minutos. Então, você só tem 2 minutos para responder. Se você não respondeu, já era. Esse é o cúmulo da maldade, né? É praticamente uma válvula. Oi? Oi? Aí a gente vai infartar desse jeito. Não, é porque justamente é que eles querem coibir a cola. Então, por exemplo, se você coloca lá uma questão que deve ser respondida em 2 minutos, a chance do indivíduo abrir o caderno para procurar a matéria para colar é menor. Então, tem gente que faz, gente, tem vários cursos, não estou falando da medicina, não. Né? A medicina, o que eu vejo menos cola é na medicina. Mas tem vários cursos aí do oba-oba que o pessoal sai colando, abre o caderno, abre o livro. Aí, se você dá muito tempo para a pessoa vai no Google, vai no WhatsApp, vai no grupo da turma. Gente, qual que é a resposta dessa questão aqui, gente? Por favor, pelo amor de Deus, estou precisando. E aí, é aquela confusão toda. E aí, os professores tentam coibir dessa forma que eu estou falando com vocês. Tempo restrito de questão, não voltar na questão, não libera a resposta antes de um determinado horário. Então, tem uma série de coisas que são feitas para essa prova online. Agora, por exemplo, para um aluno que estuda, que assiste aula, que estuda, está correndo atrás, vai fazer a prova de uma forma bem consciente, vira um fator de estresse. Então, para ele, é aquela coisa de estresse. Nossa, eu tenho 2 minutos para corrigir, para fazer essa questão aqui. A pessoa desespera. Ou então, você tem lá 20 questões para fazer, você está na primeira, tem 19 por vir, você não sabe quais são as 19 que estão chegando, e aí você não sabe se você vai gastar muito. Se eu gastar muito tempo na primeira, não vai dar tempo de fazer as 19, as 20, entendeu? Então, vira um fator de estresse. Por isso que eu não faço, não. Agora, eu vou muito na confiança com o aluno. Quer colar, cola. Não quer? Faz consciente? É meu preferido. Tá? Vamos lá. Esse aqui já foi, né? As enzimas que participam da síntese de ácido graxo são reguladas. Analisar afirmativos a respeito e marca incorreto. Vamos lá. A hipoglicemia, então 93% da turma acertou aqui. Ó. A hipoglicemia aumenta a atividade da enzima acetil-CoA carboxilase. Não existe isso. Porque a hipoglicemia, gente, causa baixa de insulina. Então, na verdade, você teria um efeito indireto assim, a glicemia elevada libera mais insulina e a insulina estimula a acetil-CoA carboxilase. Né? Então, aqui está errado. A adrenalina inativa a enzima acetil-CoA carboxilase. Não, tá certo. Adrenalina inativa mesmo. Lembra? Adrenalina, gente, é liberada no jejum. Adrenalina, glucagon. Você vai produzir gordura no jejum? Não tem como, não tem jeito, não. A ácido graxo sintase é estimulada pela insulina? Sim, com certeza. Dietas ricas em carboidratos aumentam a atividade da enzima responsável pela lipogênese? Sim. Se você come muito, sua capacidade de engordar aumenta. Então, mais insulina a longo prazo? Mais insulina a longo prazo significa mais enzimas. Vou seguindo, gente. Vamos lá. Qualquer coisa me para.
Com relação à participação da via das pentoses no controle do fluxo sanguíneo, marca apenas a alternativa incorreta. Vamos lá, 97% da turma acertou. A forma induzida da NO-sintase independe da via das pentoses e da produção de NAD. Não, claro que não, está errado. Depende, totalmente, né? Então, tanto a NO-sintase, né, constitutiva, quanto a induzida, né, depende de NADPH para atuar. Então, eu preciso, né, para que ela funcione, para que você tenha a produção do óxido nítrico, tem que ter NADPH. Vamos lá. A NO-sintase, responsável pelo controle de fluxo sanguíneo, é a forma constitutiva. Sim, é a forma constitutiva. Produz óxido nítrico diariamente, 24 horas por dia, para ter efeito vasodilatador. Na via das pentoses, a formação de NADPH é essencial para a atividade da NO-sintase. Não é certo? Porque alguém não respondeu essa questão. Alguém que começou não fez a prova toda. Com relação à via das pentoses, é incorreto afirmar que, olha lá, 91% da turma acertou. Via das pentoses? Ocorre em praticamente todas as células e apresenta duas reações oxidativas, certo? Certíssimo. São duas reações oxidativas, as outras são todas não oxidativas, em todas as células. Basta ter glicose 6-fosfato deshidrogenase, né? Tendo a enzima, você consegue ter essa reação. Durante a primeira reação oxidativa da via das pentoses, a formação de duas moléculas de NADP. Não, é uma na primeira e uma na segunda. Então, nas duas primeiras reações oxidativas é que ocorre a formação dos dois NADPHs. Né? Não é na primeira reação, não. Tem duas reações químicas. A deficiência da glicose 6P, deshidrogenase, reduz a atividade da via das pentoses, certo? Nas reações não oxidativas, ocorre a formação de ribose, desoxirribose, certo? Então, aqui está certinho. São funções importantes do NADPH, exceto síntese de hormônios e esteroides, certo? Ativação da glutationa, certo? Que neutraliza o peróxido de hidrogênio. Produção de espécies reativas do oxigênio nos fagócitos, certo? Síntese de riboses, não. Nada a ver, só. Síntese de ribose. A ribose é da via das pentoses. Eu perguntei, são importantes funções do NADPH. Não perguntei da via das pentoses. Então, por isso que essa última aqui está errada. Ó. É síntese de... aqui, para síntese de ribose, não precisa do NADPH, precisa da via das pentoses. Muita gente caiu nessa aqui, né, gente? I'm sorry. Mas a questão é atenção, né? A deficiência genética da glicose 6P, deshidrogenase, compromete várias funções do organismo. Analisa as afirmativas a respeito e marca incorreto. Vamos lá. 90% da turma acertou. A anemia, neste caso, se deve à menor produção de NADPH, essencial para a síntese de hemoglobina. Não, só. Isso não. Essencial para a manutenção da glutationa. Aí sim, mas não para síntese de hemoglobina. Indivíduos com níveis acima de 60% da atividade enzimática não apresentam sintomas. Sim, justamente, a gente viu isso aí, os subtipos, né, de deficiência, né, a 1, 2, 3, 4, né. A desnaturação e precipitação da hemoglobina ocorre devido à deficiência de NADPH e da atividade das glutationas. Sim, isso mesmo. Que aí você vai tendo lá os grupos sulfidrilas, né, das proteínas de membrana, o grupo sulfidrila da hemoglobina, então ela vai desnaturar e precipitar mesmo. A destruição excessiva das hemácias pode provocar icterícia por excesso de bilirrubina. Sim, também, tá certinho. Então aqui era NADPH para síntese de hemoglobina, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. São situações que levam ao aumento de produção de corpos cetônicos, exceto dietas com intensas restrições calóricas, com certeza, tá, gente?
Você vai ter lipólise aumentada, por baixa de insulina, vai ter muito ácido graxo chegando no fígado, produzindo corpos cetônicos. Consumo excessivo de bebidas alcoólicas, com certeza, o álcool é metabolizado até acetil-CoA, e depois corpos cetônicos. Atividade física extenuante com intensa fermentação lá. Nada a ver, né? Tipo assim, é ácido, mas não é um corpo cetônico, não. O ácido lático, que é produzido aí na atividade extenuante, ele causa uma acidose, mas a acidose lática não é o ácido acetoacético, o ácido hidroxibutírico, que são os corpos cetônicos. Durante a descompensação glicêmica, indivíduo diabético também, certinho, também tipo 1, né? Com relação à cetogênese, marca afirmativa incorreta. Então, 94% da turma acertou aqui, ó. O ácido acetoacético, o ácido hidroxibutírico e a cetona são corpos cetônicos utilizados como fonte energética. O único erro aqui é colocar a cetona como uma fonte energética. Então, na verdade, assim, o ácido acetoacético e o hidroxibutírico são fonte energética, sim. A cetona não serve para nada. Ela é volátil, ela é eliminada do organismo, então ela não tem função energética. Aí que estava o erro. Andréia, Sim. em relação a 11, quando você falou lá de consumo de bebida alcoólica, eu marquei ela porque eu pensei assim, depende se você come ou não come, entendeu? Aí eu falei, tá certo, mas tá meio errada. Aí eu marquei ela. Mas eu aqui... marquei essa parada de fermentação lática porque eu não entendi. Aí eu fui pra eliminação. Aí eu marquei de bebida alcoólica. Mas eu coloquei esse absurdo de fermentação lática, uai. É porque eu não sabia. Aí eu fui. Não, Igor, eu sei que você foi pensando nessa questão da pessoa beber e não comer, né? Mas, assim, como não tinha aqui, eu só falei do consumo excessivo de bebida alcoólica, eu não restringi a afirmativa, não acrescentei nada. Se eu tivesse falado assim, consumo excessivo de bebidas alcoólicas no estado alimentado, ou consumo de excessivo de bebidas alcoólicas no estado de jejum, aí você teria que pensar nisso. Mas eu simplesmente falei assim, bebeu, consumiu bebida. Então tinha que ter corpos cetônicos. Só que você complicou a questão. Eu fui além. Você foi além. E aí, uma questão bem óbvia, que é essa questão do ácido lático, que não tinha nada a ver, né? Que o ácido lático tem a ver com a falta de oxigênio, né? Não é corpo cetônico, né? Então, tem que pensar, às vezes a gente tem que pensar no mais simples. Eu pensei no mais complicado. Complexo. Justamente. Mas tá bom, hein? Importante. Só você ter lembrado isso, apesar de você não ter acertado, não ter ganhado esse ponto, mas você pode ficar com a consciência tranquila. Entendeu? Que você pensou certo. Eu só não posso mudar a sua nota. Não, tá de boa. Porque aí você olhou o ácido lático, passou por cima dele batido. Eu falei, não, você não podia ter passado batido em cima do ácido lático ali, não. Bom, vamos lá. Aqui todo mundo acertou. Não, 94% da turma acertou. Uma pessoa errou aqui. Os corpos cetônicos produzidos pela hepatose podem ser utilizados pela maioria das células do corpo, exceto hemácias e os próprios hepatócitos. É aqui certinho mesmo. Hemácia não tem mitocôndria, hepatócito não tem tioforase, então tá certo. A utilização de corpos cetônicos como fonte energética depende da presença da enzima tioforase, sim, tá certo. Os corpos cetônicos são produzidos a partir do acetil-CoA e a HMG-CoA sintase é uma importante enzima desta via, tá? Ué, isso mesmo. Só não coloquei que era a mitocondrial, mas a gente nem tinha falado ainda da citosólica. Agora essa aqui que é a 13? Deixa eu ver. Exatamente, essa aqui que eu anulei. Mas vamos aproveitar e vamos discutir, que agora você já vira a matéria, olha só. Que muita gente acertou, né? Mas quem não acertou vai ganhar os pontos assim mesmo. Mas vamos aqui, ó. O indivíduo diabético tipo 2, obeso e usuário de insulina pode apresentar maior risco de desenvolvimento de placas ateroscleróticas devido a vários fatores, exceto, então, aumento da síntese de colesterol. Sim, o diabético ele produz mais colesterol, com certeza. Ainda mais tipo 2 obeso, produz mais triglicéridos, mais colesterol.
Maior atividade da via das pentoses. Sim, você tem NADPH, você tem produção aí de colesterol no citoplasma, né? Vamos para a última aqui. Aumento da glicação não enzimática de lipoproteínas. Sim, a gente viu esse mês passado, que as proteínas glicadas aceleram a formação de placas. Então, você teria que puxar lá do fundo do baú, lá da memória do semestre passado, e associar com essa glicação que acelera a formação das placas. E aí, aumento da atividade da enzima HMG-CoA redutase mitocondrial. Aí não. Porque, sim, para formar placas, precisa de colesterol. Aí tinha que ser HMG-CoA citosólica. Não mitocondrial. Mitocondrial é corpos cetônicos. Mas, de qualquer forma, eu anulei essa questão aqui, tá? Essa aqui eu não anulei, não. Vamos lá. São alterações ou lesões identificadas em indivíduos diabéticos descompensados, exceto esteatose hepática devido a maior produção hepática de TGL? Sim. Sim. Diabético descompensado. Então, ele pode produzir esse excesso de ácido graxo. A gente tinha comentado isso antes, quando eu falei da lipólise, antes mesmo de falar de produção de colesterol, já tinha falado com vocês de TGL, né, de lipólise, de esteatose hepática. Então, esteatose hepática devido a maior produção hepática de TGL, sim. Intensa lipólise e consequente perda de peso devido à maior atividade da enzima LSH, sim. Não sei por que alguém marcaram isso aqui. Ó, você tem um diabetes descompensado, independente se é tipo 1 ou se é tipo 2. Ou ele não tem insulina, ou então a insulina não está atuando. Então, a enzima LSH, ela não está inibida. Então, você vai ter uma quebra de lipídios bem intensa, com perda de peso. Como acetoacidótico, devido à maior produção de corpos cetônicos, certo também. Agora aqui, ó, insuficiência hepática aguda devido ao excesso de corpos cetônicos. Isso aqui eu inventei, tá, gente? Não existe isso, não. Os corpos cetônicos produzidos pela hepatócito vão para o sangue. Pode causar acidose, mas lesar o próprio fígado, não. Porque justamente você produz e secreta. Ele vai para a corrente sanguínea. Então, não vai causar hepatite aguda, não. Isso aqui é invenção minha. Bom, essa aqui eu também anulei, mas vamos falar sobre ela aqui. Com relação ao metabolismo do colesterol, indica afirmativa falsa. Duas enzimas são importantes na síntese de colesterol. A HMG-CoA sintase e a HMG-CoA redutase. Sim, exatamente. Se fosse corpos cetônicos, seria HMG-CoA sintase e HMG-CoA liase. Né, do colesterol é HMG-CoA redutase. Ambas citosólicas, sim. No jejum, com níveis reduzidos de insulina, não. Insulina provoca redução. No jejum, os níveis reduzidos de insulina provocam redução da atividade da HMG-CoA redutase. Sim, claro. No jejum, os níveis, aí tá meio errado aí a questão do português, né? Os níveis reduzidos de insulina provocam redução da atividade da HMG-CoA redutase. Sim, porque essa enzima ela é estimulada pela insulina. Então, se ela estiver em falta, se o nível está baixo, né? Então, não tem como ativar. Então, lembra que jejum, a HMG-CoA está reduzida, não está aumentada, não. Aqui está certinho. Próximo. HMG-CoA redutase citosólica pode ser inibida por níveis elevados de esteroides. É o que a gente estava discutindo agora há pouco, né? A questão dos esteroides. Quando os esteroides estão elevados, você inibe a enzima que produz colesterol, que é a HMG-CoA redutase. As estatinas são medicamentos utilizados no controle do colesterol e os mesmos inibem a enzima HMG-CoA redutase citosólica e mitocondrial. Não, só a citosólica. A mitocondrial, não, gente, vai inibir a produção de corpos cetônicos? Coitada da pessoa, gente, não tem jeito não. Então, inibe a produção de colesterol, não de corpos cetônicos. Tá bom? Bom, de qualquer forma, as duas foram
que 13 e a 15 foram anuladas, tá? Mas vocês viram que não era tão difícil, né? Tanto é que tem muita gente que acertou, aí eu nem mexi na prova da pessoa não, tá, gente? Então, eu vou continuar corrigindo a prova de vocês. Em breve, vão estar todas as notas, tá? Da 1 e da 2, da prova 1, da prova 2, tá bom? E aí eu vou colocar para vocês o artigo da taurina, que eu quero que vocês leiam, para a gente discutir sobre a taurina. E na próxima aula, semana que vem, eu vou parar hoje. Hoje a gente vai terminando mais cedo aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai começar com os fosfolipídios de membrana. Primeira discussão sobre taurina, depois fosfolipídio de membrana. Tá bom? No mais, bom resto de semana para vocês. Bom feriado. Aproveitem um feriadozinho no meio da semana para dar uma descansada. Mais uma descansada, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa ou perguntar? Nada? Tranquilo para mim, professor. Todo mundo tá de boa, tá tranquilo? Então, gente, bom resto de semana, bom feriado, tá bom? Se cuidem. A senhora também. Obrigada, para você também. Obrigada, gente. Apesar de alguns municípios entrarem na onda vermelha, tá, gente? Segura a onda aí, viu, gente? Segura a onda, porque a P1 tá aí, soltinha, e a P4 chegou, né? Então, não é só agora a P1 ter a P4. Vocês chegaram a ver o que aconteceu com o presidente da Argentina? Não. Esse presidente da Argentina, ele teve Covid ano passado. Esse ano ele tomou Sputnik. E teve infecção agora. Garrado, né? Garrado. Eu tô torcendo para a Coronavac chegar primeiro. O prefeito de Betim comprou Sputnik, né? E tá esperando para ver se a Sputnik chega, né? Mas eu, diante dessa controvérsia toda da Sputnik, mais o laboratório União Química, que está relacionado à produção dela aqui no Brasil, ou à distribuição dela no Brasil, e ainda mais sabendo dessa história do presidente da Argentina, eu estou torcendo para que para nós chegue, né, Coronavac ou da Pfizer. Tomara. Tô com medo, já tô com um pouco de medo de tomar essa Sputnik. Quando eu falei com vocês assim, não, se tiver uma vacina que me dá um percentual de segurança de 10%, tudo bem. Mas assim, se tiver uma de 90%, eu prefiro. Tá bom? Gente, bom resto de semana aí, se cuidem, se protejam, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, professora, obrigada. Obrigada. Tá, tudo de bom, Obrigada, gente. Até mais. bom feriado. Bom feriado. Vocês também, se cuidem, tá? Com Deus.